Então vamos lá. Além dessas opções de inicialização e final, aqui nós temos outras configurações, ó, como a cor mesmo. Eu poderia mudar a qualquer momento aqui a cor dele, ó. Beleza. Poderia alterar aqui da forma que eu quisesse, né, essa coloração, mexer no diâmetro aqui dela, ó, diminuindo ou aumentando. Então às vezes você fez um risco, o risco não ficou muito perfeito, ficou um pouquinho para fora, altera aqui o diâmetro, ó, e ajusta, né, um pouco ele. Ângulo, caso você queira aplicar uma rotação, dureza do pincel, né, se vai ser mais firme, ó, ou menos. Então quanto maior a dureza, maior a força, vamos dizer, de aplicação dele. O arredondamento aqui das bordas do seu preenchimento. Aqui não está muito bom, não está favorecendo muito o zoom. Vamos deixar maior lá. Agora vai dar para ver, ó. Perceba ali em cima, ó, arredondamento 0 e arredondamento 100. Nesse caso aqui eu poderia até utilizar mesmo um pouco de arredondamento, uma vez que o objeto tem esse arredondamento ali, então ficaria legal. Espaçamento, que é a distância entre os preenchimentos, ó, entre as linhas que eu fiz ali, né, que não seria legal para esse tipo aqui que eu utilizei, mas se fosse um pontilhado, por exemplo, ficaria bacana. Canais aqui tem RGB alfa e RGBA, que é RGB alfa. Então vou deixar os dois, né? Poderia deixar somente ele em RGB, todas as proporções aqui de opacidade que eu tivesse colocado, transparência, seriam perdidas, ou somente alfa, com total transparência, né? Eu vou deixar RGBA, que é a forma como o pincel trabalha. Se eu vou aumentar ou diminuir a opacidade, olha como é que fica estranho preencher uma área desse tipo com 100% de opacidade. Parece que eu simplesmente peguei uma tinta e joguei ali em cima. Então aqui nesse caso precisa de ter realmente uma opacidade para dar para não perder a textura do objeto, né? É só um exemplo aí. E o fluxo de espalhamento desse pincel, se vai ser menor, olha lá, ou se vai ser maior. Tô vendo que o fluxo com 100, olha lá, sobrou um pouco, saiu um pouco para fora. Então poderia ajustar isso com base no fluxo, diminuindo um pouco, ó. Beleza. E com isso você vai organizando e vai ajustando aí aquilo que você trabalhou. Lembrando que tudo isso pode ser feito também com keyframes e eu posso ajustar isso com base em keyframes. Transformação do que eu fiz, tá? Já é a posição dele, então eu consigo posicionar ele aqui mais para o lado, né? Dependendo do que eu precisar aí, eu posso fazer ele se movimentar, esse pincel se movimentar, diminuir a escala, aumentar a escala. Tudo que eu tenho para os demais objetos eu consigo passar também as configurações aqui de transformação para cada um dos pincéis que eu fizer. Lembrando que esse pincel 1 é apenas um risco que eu fiz ali, ó. Se eu fizesse outros riscos, eu teria também essas configurações aqui, né, para ele. Poderia fazer, por exemplo, ele aparecer, ó, tanto na questão do traçado aqui quanto início e fim que eu falei, ou através de uma opacidade, né? Então eu venho aqui na opção de opacidade dele, ó, coloco aqui, por exemplo, no início, vamos colocar aqui, ó, em 5 segundos eu vou deixar 50, e aqui no início eu volto ela, tiro ela para 0. Então pronto, ele surgiria ali, ó. E mudaria a cor. Beleza. É uma forma aí, né, de utilizar, de criar os keyframes, de fazer com que isso aconteça. Poderia deixar aqui no início, por exemplo, ó, o fim dele em 0. Vim aqui, deixa eu colocar um keyframe que eu não coloquei. Vim aqui aos 5 segundos e colocar ele com 100. Pronto, ó. Ele vai vir ganhando opacidade e sendo preenchido ali, ó. Aí a questão da opacidade já não ficaria legal. Eu tiraria esses frames da opacidade, porque senão eu não conseguiria ver o preenchimento dele no início, uma vez que a opacidade estava baixa. Pronto. É só uma dica, uma ideia. Que outra coisa, não gostei, eu fiz, deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu fiz meu pincel e tal, não quero ele mais. Tem a opção de você apagar todo ele aqui, como eu mostrei, ou tem a opção de você apagar parcialmente. Deixa eu voltar esse fim para 100 e vamos aqui utilizar, por exemplo, essa terceira ferramenta, que é a ferramenta de borracha, ó. Eu consigo apagar, né, utilizando a pintura. Aumenta essas informações aqui dele, ó. Ele tem mais recursos, lembrem do que eu falei, né? Às vezes é bom você até desmembrar daqui para que você consiga visualizar o total de opções que tem dentro daquela ferramenta. Quando eu for fazer uma exclusão, por exemplo, aqui, ó, pronto, agora está mostrando tudo. Quando eu for fazer uma exclusão desse pincel utilizando a borracha, eu poderia aqui configurar algumas opções para poder definir isso aí, né? Para poder remover esse objeto. Eu vou estar mostrando essas configurações aqui na próxima aula.